Olá, sejam muito bem-vindos ao curso de Lean Startup. Meu nome é Gino Terentin e eu fico muito feliz em recebê-los aqui. Vamos voltar para por que as startups morrem. Olha só, aqui tem uma pesquisa feita com diversas startups, com qual o principal motivo, a principal razão que leva uma startup a fracassar. E vocês podem ver que a soma dá mais de 100%, porque em algumas delas morrem de duas causas simultaneamente, mais de uma, né? No meu caso foi assim também. Eu, quando quebrei a primeira vez, quebrei por mais de uma causa. Quebrei pelas duas primeiras, na verdade, e eu posso até supor que a terceira também fazia sentido para mim. É uma das coisas pelas quais a gente quebrou. A primeira e a mais impactante de todas é não atender a uma necessidade de mercado. E o que é não atender a uma necessidade de mercado? É justamente a discussão racionalismo versus empirismo. Quando se tem uma ideia, nós temos certeza de que aquela ideia é genial, ou ela é muito boa, ou que de fato ela resolve um problema que o mercado tem. Mas a gente não vai descobrir isso no PowerPoint. A única maneira de descobrir é quando a gente vai até o mercado com alguma coisa que possa ser utilizada. Se o ciclo for muito longo e você gastar muito dinheiro e muito tempo até levar alguma coisa para o mercado, quando isso acontece, você gastou todos os seus recursos desenvolvendo a coisa errada. E aí, qual o problema? Não tenho mais recursos para conseguir fazer de novo. E aí é justamente o segundo grande motivo. Dá uma olhadinha nele. Ficar sem dinheiro. No final, o que a gente está falando é o seguinte. Nenhuma empresa falha porque não conseguiu criar um produto. Todos nós, empreendedores, conseguimos criar um produto e muitas vezes exatamente aquele que nós imaginamos. Mas o que faz uma empresa falhar não é se não conseguir criar o produto que o empreendedor imaginou. A falha normalmente vem porque a gente criou um produto que ninguém queria comprar, que só a gente achava que ia funcionar, que só a gente achava que era um bom produto. E é justamente ali que muitas vezes as startups fracassam, criando o produto errado. Peter Drucker, o pai da administração moderna, e conhecidíssimo no mundo de gestão, tinha uma frase que eu gosto muito, né? Que falava: nada pior do que criar com grande eficiência a coisa errada. Nada pior do que fazer da melhor maneira possível aquilo que nunca deveria ter sido feito. Então, boa parte das empresas, startups que estão começando o desenvolvimento de algo totalmente novo, falham justamente por isso. E por que isso acontece em startups? Por que eu não te falo? Por que as empresas todas quebram assim? Porque commodity não passa por esse problema. A commodity ela já validou que aquela solução resolve um problema. Imagina pegar algum exemplo de algo extremamente commodity, né? E máscaras protetoras. Então, pessoas que estão fazendo ali, mexendo com produtos químicos e tem que usar uma máscara protetora. Já se percebeu que quem trabalha com produtos químicos precisa de uma proteção para não respirar aquilo. Então, a máscara já é um produto que veio para atender uma necessidade de mercado e que se provou eficaz. Então, uma nova empresa de máscara, vamos supor que aumente muito a demanda por conta disso, como aconteceu na época do Covid, o que acontece? Uma empresa pode abrir e ela não precisa validar. Será que a máscara é importante? Não, já se validou isso. A empresa vai lá, Ctrl+C, Ctrl+V e começa a fazer máscara. Não é necessário validar. O produto já tem gente querendo comprar, já se sabe que ele é bom. Então, para commodity, isso não faz diferença. Agora, startups são aquelas que vão criar produtos totalmente novos, modelos de negócio totalmente novos, vão resolver problemas que antes ninguém resolveu ou que nem existiam, né? E aí sim é necessário tomar cuidado para você não criar de forma perfeita aquele produto que só funcionava muito bem na tua cabeça. Quando vai para a mão do cliente, ninguém quer. Segunda grande causa de quebra de startup: ficar sem dinheiro. E essa, no meu caso, vem muito na mesma mão da primeira, né? Primeiro a gente faz com grande eficiência a coisa errada e depois, na hora que volta naquele ciclo de desespero, fica sem dinheiro para poder fazer de novo e aí você quebra por duas razões, né? E aí eu trago uma frase, eu não sei quem é o autor dessa frase, mas eu acho ela incrível, que inovação não é sobre criar produtos. Inovação é sobre encontrar clientes. E quantas vezes nós nos deparamos com empresas que começam a querer fazer inovação. Pô, agora a gente vai investir num time de inovação, agora a gente vai investir em uma nova
numa ferramenta, em um novo método, em algo para inovar. E a primeira coisa que a empresa vai buscar ao falar de inovação é o quê? Criar produtos novos. E muitas vezes app. Né? Então, vamos pegar tudo aquilo que já era feito na internet e que não era necessário muitas vezes, e agora vamos criar um novo produto, criar um novo app. Mas espera um pouquinho. Será que o cliente gostava daquele processo anterior? Será que o cliente gostava da forma que era feito? Será que agora ficar criando um produto atrás do outro é de fato inovar ou é gastar dinheiro, é desperdiçar, é fazer o máximo de produtos diferentes, é criar o máximo de coisas novas? E, na verdade, inovar não é isso. Inovar é encontrar clientes. Eu gosto muito daquela história do Arquimedes, talvez vocês conheçam ela. O Arquimedes, que foi chamado pelo rei para falar. Arquimedes é um matemático muito brilhante na época dele, e muito amigo do rei, e o rei em algum momento chama ele e fala: Arquimedes, tem um problema para você resolver. Fala: qual é o problema? Aí o rei pega e dá uma coroa para o Arquimedes e fala: ó, tá aqui essa coroa. Essa coroa tem 2 quilos de ouro. E tá bom, qual é o problema? O problema é que eu acho que o ourives está me roubando. Isso o rei falando, né? Mas por que está te roubando? Porque eu acredito que nessa coroa não tenha só ouro. Eu acho que tem prata misturada aqui dentro também. Aí o Arquimedes fala: mas como é que a gente vai descobrir isso? Ele falou: aí está o teu problema, isso tem que descobrir para mim. E outra coisa, você tem que descobrir como essa coroa, quanto tem de prata e ouro aqui, sem ter que derreter a coroa. E não existia tecnologia naquele momento para se descobrir isso. E o Arquimedes matutou, e diz a lenda, né, que quando ele foi ali para uma casa de banho, que é um lugar que ficavam as banheiras ali disponíveis para a turma poder tomar o seu banho, ele deitou ali. Eu acho que ele deve ter pego no sono, porque o processo criativo requer que você pegue no sono, que você durma para poder emergir. Iluminação, né? Incubação e iluminação faz parte do processo criativo. Eu acho que ele pegou no sono e, de repente, quando ele acorda, ele se dá conta que a água, o corpo dele derramou água, né, do lado. Talvez ele tenha até acordado com o som da água, sei lá. De repente ele vê ali aquele monte de água derramado no chão e ele percebe que o volume de água que foi derramado da banheira é proporcional à massa que foi inserida dentro da banheira. E aí ele grita eureka, que é descobrir. E sai correndo pelado em direção ao castelo, porque dizem que quando você tem uma ideia dessa, não dá tempo de se anotar. Você tem que correr logo para poder marcar rapidinho. Que se você demorar muito tempo para poder registrar, voltar a dormir, eu vou acabar o banho, depois eu volto lá, ele ia esquecer. É aquele insight que já aconteceu com você. Dormindo tem uma ideia, e aí você não toma nota na hora, quando dorme de novo, quando você acorda, fugiu. Alguém já não está mais lá, e é a ideia. E quando ele vai lá para o rei, ele descobre que se ele pegasse 2 quilos de ouro e colocasse numa quantidade de água, a massa de água que ia ser deslocada ia ser proporcional. Então, ao medir, ele descobriu exatamente quanto de água uma coroa de 2 quilos deveria deslocar. E, eureka, descobriu que a coroa tinha uma parte de prata. Esse é o conhecimento. Mas quando isso começa a ser aplicado na indústria naval, por exemplo, e o princípio do empuxo, né, o princípio de Arquimedes é utilizado em toda a indústria naval, aí sim é uma inovação. Enquanto estava na cabeça dele, enquanto servia só para banheira ali, era no máximo uma invenção. Agora, a hora que clientes começam a entender a aplicação daquilo para resolver problemas reais, aí sim eu tenho uma inovação. E qual é o problema disso? Por que eu expliquei essa história da maneira tão detalhada? Porque nós temos um problema muito sério nas nossas empresas e nas nossas vidas para lidar com o desperdício. O que eu estou chamando de desperdício aqui? Bom, esse exemplo que eu gosto de trazer do prato com comida, para mim é um dos maiores emblemas da nossa dificuldade de lidar com desperdícios. Veja só, eu não sei quanto a vocês, mas eu, quando era criança, eu fui criado para não jogar comida fora. Quando eu colocava comida no prato, independente da quantidade, se eu acabasse de comer com comida no prato, meus pais chegavam e falavam: filho, pode comer tudo. Por quê? Não se joga comida fora aqui em casa. Jogar comida fora é desperdício. Então, coma tudo que está no prato. Eu ia lá e comia tudo. E não é que está errado, mas é que a soma de 2 coisas erradas não fazem uma coisa certa. Eu quero dizer o seguinte: se eu peguei comida demais e a comida sobrou no prato, que era o problema que eu tinha, né? E
Qual seria o destino daquela comida? Aquela comida que sobrou, ela iria para o lixo. Se em vez de jogar a comida no lixo, eu como a comida, vocês concordam comigo que eu acabei de trocar de lugar com o lixo? Aquilo que ia ser desperdiçado, jogado fora, pelo fato de estar escondido dentro de mim, não é mais desperdício? O desperdício não está em jogar a comida fora ou comê-la. O desperdício está em ter pego mais comida do que eu precisava. Esse é o desperdício. O que acontece é que quando eu jogo esse desperdício no lixo, ele fica visível, todo mundo vê, e é feio. Então, o que deveria acontecer? Não quer comer mais? Você pegou mais do que deveria ter pego? Então, jogue fora, tudo bem. Ou dê para alguém, alguma coisa, coloca composta. Enfim, não precisa comer, mas amanhã, veja quanto você pegou a mais e pegue isso a menos. Ou até mesmo coloca no prato a primeira vez que a gente não sabe, quando é criança, os pais vão lá e tiram. Falam, tem 3 colheres de arroz a mais aqui. Eu vou tirar essas 3 colheres de arroz porque você não precisa delas. Lembra que sobrou? Mas o que acontece? Quando a gente come a comida, a gente come o nosso próprio desperdício, a gente não aprende com ele, porque ele não fica visível. Ao contrário, o nosso corpo passa a se adaptar para poder consumir aquele desperdício. E como é essa adaptação? Crescendo, o corpo começa a crescer para poder armazenar aquilo que ia para o lixo. E ao crescer dessa forma, quais são as consequências que o corpo cria para você? Problemas de saúde, problemas de mobilidade, muitas vezes dificuldade de se inserir em determinado ambiente, porque, putz, não caibo nesse espaço, estou com problema no joelho, estou com hipertensão, estou com problema cardíaco. A obesidade é uma adaptação do corpo ao desperdício que nós estamos ingerindo. Claro que não no geral, né? Há obesidade decorrência de doenças, de transtornos aí de hormonais, há vários tipos de obesidade. Mas no meu caso, que fiquei gordinho muitas vezes, o meu caso foi justamente comer demais. E eu acredito que muito disso seja na cultura que eu recebi de não jogar comida fora. E agora vamos voltar para as organizações. Se isso acontece comigo, e pode ter acontecido com muitas crianças, eu conheço a maior parte delas ouvir esse discurso de não jogar comida fora que é desperdício. A gente cresce, vai para as empresas e leva isso com a gente. Olha como as empresas entendem cancelar um projeto. Ou, peraí, não precisa fazer isso aqui não. Isso não faz mais sentido, para. Cancelar um projeto é considerado fracasso. Até em guias de projeto. O projeto cancelado ele é considerado um fracasso. Então, o que eu sou obrigado a fazer para não fracassar? Continua o projeto. Ainda que ele não faça mais sentido. Come tudo. Criou o termo de abertura? Então, agora come tudo. Começou a fazer o produto? Faz até o final. Mas espera aí, não faz mais sentido, não tem mais fome, o mercado não quer mais isso, não tem isso aqui, não serve para nada. Não, mas faz. E aí, no final do mês, no final do ano, quais são as pessoas que recebem o prêmio, a salva de palmas, né? São aquelas que fizeram mais projetos. Quem entregou mais projeto? Quem fez mais coisa? Quem fez mais? Quem comeu mais? E não quem comeu menos. E comer menos não é passar fome. Comer menos é comer o suficiente para que você consiga alcançar o seu objetivo. Se seu objetivo é ser atleta, então você precisa de uma alimentação. Se seu objetivo é trabalhar em casa, você tem que ter outra alimentação. A alimentação está direcionada e calibrada de acordo com o seu objetivo. Da mesma forma, uma empresa precisa fazer a quantidade de projetos mínima para alcançar o resultado que ela quer, e não máxima. Não fazer 10 projetos a mais e gastar todo o dinheiro nisso. A mesma coisa acontece numa startup ou num produto. E eu vejo muito parecido, sabe? Uma startup ou um produto novo. Eu vejo como quase a mesma coisa em alguns sentidos. Você não tem que fazer o seu produto inteiro. Para quê? Para chegar no final e descobrir que não servia para nada? Você não tem que deixar seu negócio prontinho, do jeitinho que estava na tua cabeça, para começar a levar seu cliente. Porque se você descobrir que está errado, já vai estar obeso demais o teu projeto, o teu produto ou a tua empresa. E cheio de doenças que não dá para consertar mais. Vai ter que começar do zero e jogar tudo aquilo fora. E quanto mais longe você está da saúde, mais tempo você leva até se recuperar para poder conseguir seguir.
qual é o mínimo que você precisa fazer para testar se você está no caminho certo ou se a sua ideia está no caminho certo. É disso que a gente fala em Lean Startup.